E aí, gente? Tudo bom com vocês? Meu nome é Patrícia, eu sou da família Meião Jampa. Eu sou filha de Ronaldo e Eliane, que são os pastores que falaram com vocês no vídeo passado, na semana passada. E eu vim falar essa semana com vocês sobre medo e como eu venci o medo. Logo quando eu me converti, eu tive um transtorno que se chama transtorno do estresse pós-traumático. Eu não sei se vocês já ouviram falar disso, mas é quando você passa por uma situação traumática e começa a ter sintomas psicológicos e físicos. E o meu sintoma principal era o medo. Eu tinha medo de tomar banho, medo de tomar banho sozinha, não que eu não tomasse banho, entendeu? Eu tinha medo de dormir sozinha, eu tinha medo de ficar no escuro, de ficar em casa só. E eu não conseguia sair dessa situação de medo. E essa semana eu vou falar pra vocês justamente como eu consegui vencer esse medo. E eu queria que vocês abrissem em Josué 1:9. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde andar. Eu comecei a vencer esse medo quando eu comecei a entender que o Senhor estava comigo onde quer que eu estivesse. Logo no início, eu achava que eu estava só, que não tinha ninguém por mim, que não tinha ninguém para me proteger. Mas a partir do momento que eu comecei a confiar em Deus e saber que Ele estava comigo em todos os momentos, em qualquer situação, onde quer que eu estivesse, eu comecei a realmente ter fé nele. Eu comecei realmente a confiar nele e acreditar que eu estava protegida com Ele. Porque Ele disse: seja forte e corajoso. E era isso que eu deveria ser. E eu também queria falar para vocês um pouco que tem em 2 Reis 6. Nessa época, Eliseu, ele era o profeta do Senhor em Israel, e o rei da Síria estava revoltado com ele e queria que matassem ele. Então ele mandou o exército arameu ir atrás de Eliseu para poder matá-lo. E quando o servo de Eliseu viu aquele exército, aquelas tropas de cavalo, olhou para Eliseu e fez: Eliseu, e agora? O que é que a gente vai fazer? E Eliseu respondeu da seguinte forma, e está em 2 Reis 6, 16 e 17, e diz assim: o profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalo e carros de fogo ao redor de Eliseu. Muito maior do que o que está neles, muito maior do que o que está no mundo, muito maior desse seu medo que você enfrenta, independente da área que seja. Muito maior que o que está nele é o que está em nós. Naquele momento, o servo de Eliseu conseguiu ver cavalos de fogo ao redor deles, o protegendo de todo o mal. E que hoje você consiga ver esses cavalos e carros de fogo lhe protegendo de todo o mal e arrodeando de qualquer medo que você esteja passando. O Senhor te protege de tudo. E quando eu comecei a entender isso, quando eu comecei a ler realmente a palavra e entender que o Senhor estava me protegendo e o que estava comigo era muito maior do que o que estava no mundo, eu comecei a realmente superar esse medo que eu passava. E mesmo começando a confiar em Deus, mesmo eu sabendo que Ele estava comigo, eu ainda achava que tinha algo que nos separava. Eu ainda achava que os pecados que eu tinha cometido, a vida que eu tinha seguido antes de conhecer ao Senhor, eu ainda achava que eu não conseguiria estar tão próxima de Deus para que Ele me protegesse. Eu achava que eu era muito falha para isso. Eu achava que eu não era digna do amor dele por mim. Em Romanos 8, 38 e 39 diz assim: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Sabe, eu achava que realmente eu não era digna, mas eu comecei a entender que nada poderia me separar do amor de Deus, porque eu já tinha me arrependido dos meus pecados, eu já tinha realmente sido lavada pelo sangue de Jesus, e na palavra diz
como eu li agora, que nada pode nos separar do amor de Deus e que Ele está conosco. Só basta a gente se arrepender e a gente entregar a nossa vida a Ele, que Ele vai estar com a gente, independente da situação. Sendo que muitas vezes não é fácil a gente confiar no Senhor, né? Muitas vezes a gente olha os problemas, muitas vezes a gente olha as situações, as circunstâncias e a gente começa a ter medo novamente. Em Mateus 14 é contada a história quando Jesus anda sobre as águas e Pedro, ao olhar para Jesus andando sobre as águas, ele faz: mestre, deixa eu também aí. E ele começa a andar nas águas olhando para Jesus e indo a Jesus. E eu gostaria que vocês abrissem em Mateus 14, do 28 ao 31. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Sabe, nessa história, ao mesmo tempo que Pedro teve fé o bastante para começar a andar sobre as águas, ele duvidou do Senhor ao ver as circunstâncias que ele estava. Quando ele tirou os olhos de Jesus e começou a olhar ao seu redor, começou a olhar os ventos, começou a olhar as dificuldades, ele começou a afundar. E muitas vezes nas nossas vidas a gente começa a confiar em Deus, a gente começa a ter fé, a gente começa a caminhar ao Senhor, a gente começa a caminhar para Jesus e a gente olha as circunstâncias da vida, a gente olha os nossos problemas, os nossos medos, os nossos traumas e a gente perde o foco que é Jesus. A gente para de olhar para Ele e a gente começa a afundar. E foi isso que aconteceu com Pedro. Ele começou a afundar e ele falou: Jesus, salva-me. E o Senhor, na mesma hora, apesar da pouca fé de Pedro, apesar de ele ter duvidado do Senhor, ele foi lá e segurou na mão de Pedro e perguntou: homem de pequena fé, por que tu duvidou? E hoje o Senhor fala contigo: homem de pequena fé, por que você continua duvidando do meu poder? Por que você continua duvidando do que eu posso fazer com você? Sabe, o Senhor, Ele é o mesmo de ontem, de hoje e de amanhã. E o que Ele fez por Pedro, Ele pode fazer por você. Basta você querer, basta você se posicionar e começar a olhar fixamente para Ele. Sem olhar as circunstâncias, sem olhar os seus medos, os seus traumas, apenas olhar em direção a Ele e confiar. Porque aí você vai começar a andar sobre as águas, você vai começar a ver o sobrenatural de Deus. E foi isso que aconteceu comigo. E eu espero realmente que isso aconteça também com você. Aos olhos humanos seria impossível eu estar aqui conversando com vocês. Era para eu estar trancada num quarto, com a depressão, com medo de sair, com medo de ficar no escuro, como eu disse antes no início do vídeo que eu tinha. Mas o Senhor, Ele teve misericórdia da minha vida e Ele começou a cuidar de mim. Quer dizer, Ele sempre cuidou de mim. Eu que não via, eu que não me sentia cuidada, porque eu estava tão cega pelo pecado que eu não conseguia ver o quanto Ele cuidava de mim. Só que o que é impossível para os homens é possível para Deus, porque Deus é um Deus do impossível. E mesmo que as pessoas olhem para você e achem que é impossível você sair dessa, mesmo que para os olhos humanos seja impossível você passar por essa situação, você vencer esse seu medo, o Senhor diz: é possível, porque eu sou um Deus do impossível e eu estou contigo. E um versículo que marcou a minha vida, marcou minha história com Deus, está em Salmo 18, 1 e 2, e diz assim: eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é meu escudo e o poder, que me salva, a minha torre alta. E quando o pastor foi falando esse versículo, eu fui escutando e eu fui entendendo, sabe? Que o Senhor é meu libertador, Ele é meu refúgio, Ele é minha força, Ele é minha fortaleza e nada eu temerei, porque eu tenho um Deus que está comigo em qualquer circunstância. E eu espero que da mesma forma que esse versículo falou comigo naquele dia, ele fale com você hoje, porque o Senhor é o nosso libertador, Ele é nossa força. A força não é sua, a
circunstâncias, não olhando os seus medos, os seus traumas, o seu passado, mas olhando fixamente para o alvo, fixamente para Jesus Cristo, e que assim você possa avançar no reino, você possa realmente estar fazendo o impossível, estar vivendo com Ele. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, bota um gostei aqui, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, propague essa ideia. Vamos mostrar para o mundo o amor de Cristo por nós, porque Ele nos libertou. E se vocês quiserem falar com a gente também, é só ir nas nossas redes sociais, Família Meião Jampa, a gente vai colocar aqui para vocês. Vai lá, converse com a gente, tem os nossos horários de cultos e tudo mais. E é isso. Beijo e até a próxima semana. As suas leis vencendo vem Jesus, com esperança que um dia Ele voltará. E quando Ele voltar eu vou. Não sou daqui, sou de lá, sou estrangeiro.